Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que começamos o seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. E hoje nós vamos tratar, pela primeira vez no Vejam Só, de uma questão ligada à tragédia que o Brasil inteiro vem comentando na última semana. Tudo bem que as coisas aconteceram ali e nada do que aconteceu deveria ter acontecido. Tá certo. Mas, em cima de tudo que já se falou a respeito da tragédia, fica uma pergunta de fundo, que é, aqui o Vejam Só, com a sua ajuda, vai tentar responder. Por que o brasileiro, em geral, nunca se preocupa com segurança? É verdade. Você que tem um pouco mais de idade, como eu, há de se lembrar que foi um custo tremendo para as autoridades de trânsito no Brasil fazerem com que o brasileiro usasse o cinto de segurança, que é uma questão, de todas as questões de segurança dentro do automóvel, eu acho que é a mais básica possível. É preciso usar o cinto de segurança. E foi um custo, e foi a custo de multas pesadas que o brasileiro aprendeu que quando entra num carro precisa pôr o cinto de segurança. Agora, nesse preciso instante, nós estamos lutando, já há uns 2 anos, se não me engano, para fazer com que o brasileiro se conscientize de que simplesmente não dá para dirigir um carro sob efeito de álcool. Eu acho que o bom senso deveria falar por si, mas não fala. Os brasileiros entendem que, não, comigo não, eu bebo e consigo guiar. Eu conheço gente que diz que dirige melhor depois de beber. E recentemente, isso ainda não começou, a campanha ainda não começou, mas é o ridículo do ridículo dentro desses exemplos que eu estou citando de trânsito, É preciso conscientizar os motoristas que não dá para eles escreverem mensagens no celular enquanto guiam. Eu mesmo presenciei aqui no centro de São Paulo um motorista de caminhão, imagina o estrago que ele podia causar, um motorista de caminhão digitando torpedos no seu celular enquanto o caminhão estava em movimento. Vou repetir o tema de hoje. Por que o brasileiro, em geral, nunca se preocupa com segurança? As pessoas que entraram naquela boate, naquela danceteria, não viram que havia só a porta de entrada? Não viram que a casa estava extremamente cheia? Ninguém imaginou que podia acontecer alguma coisa. Por exemplo, não precisa ter sido um incêndio. Se alguém lá de dentro gritasse, tem gente armada, como aconteceu, dizem, aqui no metrô de São Paulo recentemente, o tumulto geraria mortes porque não havia para onde correr. Mas ninguém se preocupa com isso. Isso é problema de quem organizou o evento, é problema das autoridades, mas não é problema meu que estou lá dentro? Pois bem, eu estou falando dos frequentadores. Agora, é claro e óbvio que também há uma responsabilidade, e talvez a maior parte dessa responsabilidade seja das autoridades que permitiram que um evento desse acontecesse naquelas circunstâncias. Por que isso ocorre cotidianamente no Brasil? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Convidando você para participar do programa, respondendo a nossa enquete pelo site www.vejamsó.com.br. Quem fizer isso estará concorrendo aos brindes e prêmios que o programa sorteia ao final de cada uma das suas edições. E para tratar do assunto delicado de hoje, nós trouxemos a doutora Maria Estela Rebouças Junqueira, que é psicóloga e você já a conhece de outras edições do programa. Paz e graça, doutora Maria Estela, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem, Onde fica a clínica que a senhora atende? Fica em Moema, na Divino Salvador, 726. É chique lá, hein? Lá é chique. É muito cara a sessão? Eu diria que é muito menos do que eu mereço. Tá bom. Seja muito bem-vinda, obrigado. Obrigada. Também voltando ao programa, nos enchendo de muita alegria e satisfação, o doutor Jorge Melão, que é delegado de polícia, aliás, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Paz e graça, doutor Melão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas, Heber? Bem, graças a Deus. Novamente aqui para debatermos
um tema tão polêmico. Pois é. Esperamos colaborar um pouco. Com certeza vai. O Dr. Melão, entre outras coisas, é especialista em segurança. O senhor dá aula ainda na faculdade, né? Eu interrompi por causa do sindicato. Dava aula na faculdade, cursinho, eu tive que parar. Tá certo. E fechando o grupo de convidados, obviamente vem alguém que organiza eventos semelhantes ao que aconteceu ou aos que aconteciam lá em Santa Maria. É o Luiz Silveira, ele é presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul. Paz e graça, Luiz, tudo bem? Tudo bem, pastor Heber, boa noite a todos. Estou aqui para participar e contribuir, né? Para que esses eventos não ocorram mais no Brasil. Você organiza eventos com estudantes Isso, em locais fora da universidade? Exatamente. Festa, a gente chama festa dos calouros, né? Ou algumas atividades sociais. Tá certo. Como foi o caso da KISS, né? Com certeza alguma atividade, algum encontro dos estudantes, foi o que aconteceu lá. Muito bem, muito obrigado por estar cooperando conosco. Obrigado. Nós vamos assistir a matéria que apresenta o tema e voltamos com a opinião dos convidados no Vejam Só. Labaredas que consumiram rapidamente os 28 andares de um dos primeiros arranha-céus de São Paulo. Pânico, desespero em uma tragédia sem precedentes, que só não foi pior porque parte das vítimas se abrigou no heliponto do prédio. Na época, o Corpo de Bombeiros tinha pouca estrutura e o heroísmo de sempre, que pôde salvar inúmeras pessoas da imprecaução da segurança. Em 1972, o edifício Andraus foi palco de um grande incêndio histórico que resultou em 16 mortos e 330 feridos. A partir daí, iniciou-se as primeiras discussões sobre as normas de segurança em edifícios no Brasil, assunto que até então era negligenciado por falta de órgãos competentes. Mesmo assim, 2 anos depois do Andraus arder em chamas, a cena se repetiu em outro arranha-céu de São Paulo, no edifício Joelma. Lá o desastre foi de maior proporção. 187 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. A tragédia reabriu a discussão popular com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndio nas metrópoles brasileiras. No mesmo ano, nasceu o Departamento de Controle de Uso de Imóveis, o CONTRU, no município de São Paulo, órgão que atua na prevenção e fiscalização de instalações e sistemas de segurança de edificações. A exemplo de São Paulo, outros municípios criaram órgãos para fiscalizar o funcionamento de edificações institucionais, comerciais e de serviços. Mas de lá para cá, incêndios catastróficos continuam acontecendo, como o ocorrido recentemente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando 236 jovens morreram vítimas da falta de segurança de uma casa noturna que estava em pleno funcionamento. De acordo com relatos dos sobreviventes e testemunhas, o fogo teve início durante a apresentação de uma banda, que fez uso de artefatos pirotécnicos no palco. A casa não tinha saída de emergência, apenas uma porta estreita que dava acesso à entrada e saída para um público que o ambiente não comportava. Diante de tanta irregularidade e mais uma história de horror, o Vejam Só desta noite discute: por que o brasileiro nunca se preocupa com segurança? Tá aí. Essa é a questão e você nos ajuda a responder. O site é o www.vejamsó.com.br. E a enquete de hoje é a seguinte. A pergunta é a mesma do tema, né? Porque o brasileiro nunca se preocupa com segurança. É claro que o nunca aí é generalizando. Né? Primeira resposta, porque sua prioridade é apenas divertir-se. As pessoas que vão para locais como esse estão lá preocupadas apenas em se divertir, mais nada. O resto... Segunda, porque todos esperam que um estabelecimento que esteja funcionando tenha a licença da prefeitura. Então, eu não preciso me preocupar com a segurança porque eu pago imposto e alguém está se responsabilizando, um órgão público está se responsabilizando para me dizer que o local é seguro. Terceira resposta, porque essa deveria ser uma preocupação dos organizadores do evento. Quem organiza o evento, o dono do local, quem alugou o local e tal, é que é responsável pela segurança, tá? Quarta resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você votou na enquete, você está habilitado a participar do sorteio que nós vamos fazer no final dessa edição do programa Vejam Só.
Agora, como o assunto é muito delicado, eu vou pedir para o Eli Andrade dar o recado dele já, né? Porque assim, logo em seguida, a gente vai ouvir os especialistas que aqui estão. Nós estamos com uma psicóloga, um delegado de polícia e um organizador de eventos, né? Sendo que esse delegado de polícia, entre outras coisas, é especializado também em questões de segurança. Então, vamos poder hoje encontrar pelo menos vários indícios, né, de uma resposta consistente para a pergunta tema de hoje. Começar pela doutora Maria Estela, as damas primeiro. Em termos gerais, eu sei que é uma generalização, mas normalmente nós brasileiros somos desligados em relação às questões de segurança. Existe algum motivo ou é desleixo mesmo? Acho que é um desleixo mesmo. E acho que começa muito na juventude, né? Onde o jovem imagina sempre que ele é imortal e que só o vacilão, né, é que acontece alguma coisa. E ele, como não é um vacilão, com ele não vai acontecer nada. Isso, de uma certa maneira, vai se perpetuando. Mas tem um desleixo muito grande da própria pessoa em relação à própria vida, né? Uma coisa assim que eu fico sempre chocada quando eu vejo carros com motorista assistindo DVD enquanto dirige. Como é que você faz? Assistindo o quê? DVD. Ainda tem essa? Tem o DVD na frente. Né? Quer dizer, um DVD que é permitido ser vendido para ser colocado no carro. Na frente, o motorista, enquanto dirige, ele assiste um DVDzinho amigo. Né? Que legal. Uma novelinha, né? Alguma coisa que não tem cabimento. Né? Ninguém entra no cinema. Eu lembro do cinema porque era uma coisa que minha mãe marcava muito. Toda vez que entrava no cinema, ela falava: cadê a saída de emergência? E eu tinha que mostrar onde estava a saída de emergência. Né? Isso marcou, e eu tenho o hábito de sempre procurar onde está a saída de emergência. Mas se eu perguntar, acho que ninguém olha. Mas hoje é obrigatório, antes da exibição do filme... Hoje até tem o filminho, mas a maioria das pessoas, enquanto está passando o filminho, elas estão conversando. Ah, sim, claro. Né? Elas estão conversando, elas ainda estão desligando o celular. Pouca gente presta atenção. É verdade. Né? Mas Porque não vai acontecer nada, doutor. Não, e é como o cinto de segurança, né? Eu vejo pessoas que fingem que estão com cinto para não levar a multa, mas deixa a vida em risco. Porque põe o cinto assim do lado, mas não engancha. Né? Parece um protesto, uma rebeldia, né? Contra as regras, contra os limites, mas são regras que são muito importantes para a vida das pessoas. Né? Isso do ponto de vista de quem está consumindo o serviço oferecido naquele local que pode acontecer alguma coisa. Agora, e do ponto de vista da segurança como um todo? Vamos falar com o especialista de segurança, doutor Jorge Melão, que é delegado de polícia, presidente do Sindicato dos Delegados aqui do Estado de São Paulo. Doutor Jorge, na sua experiência aí de décadas, por que a gente não se preocupa com segurança? Bom, primeiro, pelo relaxo. Puro relaxo. Segundo, no Brasil, nós temos a seguinte concepção. Tivemos um presidente francês que veio ao Brasil nos anos 70 e falou que o Brasil não era um país sério. Muita gente contestou, François Mitterrand, se não me engano. Muita gente contestou a frase dele, muita gente brigou, mas ele estava certo. Realmente o Brasil não era um país sério, em plena ditadura, e continua não sendo. Se nós analisarmos os contextos, leis existem, só não são cumpridas. Agora, será que não existe um excesso de leis justamente para se criar dificuldade, se vender facilidade, e aí que vem a corrupção? Então, vamos citar alguns exemplos. Aqui na cidade de São Paulo, se nós acessarmos a página da internet da Prefeitura de São Paulo, para se abrir qualquer estabelecimento comercial, existem algumas regras lá expostas. Mas não tem tudo. Algumas. Mas eu acho que todo o poder público deveria colocar de forma clara o que se exige. Vou dar um exemplo. Como eu sabia o tema do programa era este, eu fui acessar e tentar ver se eu conseguia abrir uma empresa, ou abrir uma casa de show, ou qualquer outro estabelecimento no município de São Paulo, apenas com aquela orientação. Impossível. Verdadeiramente impossível. Aí, algumas regras básicas. Bom, para que se abra determinado estabelecimento comercial, a pessoa, o interessado, deverá comparecer ao órgão da prefeitura munido dos seguintes documentos: seu RG, CPF, etc., o endereço do local, IPTU,
espera um pouquinho, eu não aluguei o local ainda. Quer dizer, se eu pretender montar, eu tenho que alugar primeiro e depois verificar se dá certo? Entendeu onde é que eu quero chegar? Ou seja, um excesso de zelo com algumas coisas e um relaxo em relação a outras. Eu faço um desafio, que os governos, tanto municipal, estadual e federal, realize essas blitz que estão realizando nas boates, no comércio, realize nos órgãos públicos, na prefeitura, no prédio. O senhor não vai querer dizer que o prédio da prefeitura não passaria? Não passaria. Não passaria? Não passaria. Sou capaz de apostar que não passaria. São prédios que não existem fiscalizações porque pertencem ao poder público. Vou lhe dar o exemplo. O prédio do local onde eu trabalho, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não tem qualquer infraestrutura de segurança nenhuma. Se houver um problema lá e tiver que fazer uma evacuação emergencial no horário de pico, morre todo mundo. Porque não tem estrutura, não tem sinalização adequada, a saída é uma só, não consegue manter uma segurança adequada para quem está lá dentro diuturnamente. Então, que é isso? Por aí nós verificamos. Então, o que acontece com o Brasil em relação a isso? Puro relaxo. Relaxo e aquela outra situação. Cria-se dificuldade para se vender facilidade. Eu penso o seguinte, que a começar pelo poder público, pelos prédios públicos, todo prédio, todo comércio, todo órgão que tenha uma demanda de pessoas que possam colocar em risco a vida de terceiros que tenham acesso a esse prédio, deveria ter um quadro dizendo, esse prédio foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros em tanto, esse prédio passou por uma revisão elétrica em tanto, esse prédio passou... Ou seja, não tem isso. E nos próprios prédios do poder público. Então, aí ele perde a moral. Deveria ter uma lei que obrigasse a colocar esse quadro. Certo. O governo criou uma lei, o governo federal criou uma lei obrigando os comerciantes a colocarem algo teoricamente inútil no comércio, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que ter lá, ninguém nem lê, ninguém pergunta, ninguém nada. E quando tem algum problema, a pessoa procura os seus direitos de outra forma. Quer dizer, obrigou o comerciante a expor algo, a gastar dinheiro com a cópia daquele item útil, mas que não é utilizado. Então, por aí, não fez essa lei? Faça uma, coloque obrigando a conter quadros de aviso, com data de validade, vencimento e etc. e tal. Vamos ver se a coisa não melhora. Muito bem. Fechando o quadro de especialistas de hoje, nós temos um organizador. Alguém que organiza eventos de grande monta é o Luiz Silveira, ele é presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul. Luiz Silveira, aquilo que aconteceu em Santa Maria é algo que você costuma fazer aqui, não o acidente, mas a reunião de um grande número de estudantes numa danceteria? Com certeza. A maioria das universidades no Brasil tem os centros acadêmicos e os DCEs. Né? O DCE é o órgão máximo e os centros acadêmicos representam cada faculdade nas universidades. E toda universidade no Brasil, qualquer parte do país, existem esses eventos, que é organizado pelos centros acadêmicos, né? Como no caso de Santa Maria, com certeza, o centro acadêmico lá participou desse grande evento, e a gente acredita que está tudo ok nesses eventos. Mas a gente ninguém vai. falou disso, né? Eu não sei porque não falou, né? Mas assim, todos os eventos que eu organizei na universidade onde que eu sou presidente do centro acadêmico, eu sempre me pus na frente, né? Como organizador e como responsável. Eu já cheguei a fazer evento da Universidade Cruzeiro do Sul de pôr 3 mil pessoas dentro do pátio da universidade. Né? Na década de 94. Em 94, pôs 3 mil pessoas. E qualquer coisa. Que ser aluno lá, hein? Não, é que a gente tem que sempre buscar se aperfeiçoar no curso. Né? Tá certo. E assim, hoje, nós acadêmicos, no Brasil afora, os centros acadêmicos, a gente não está preocupado com a segurança, porque tem as pessoas certas para se preocupar. Quem são? Os órgãos públicos, os agentes públicos, que têm o poder de polícia, né? Que a gente fala no direito administrativo, o poder de polícia de fiscalização. Como diz o doutor Melão, nessa questão da fiscalização. Então, nós, organizadores, eu quero saber se a casa está em dia, com a documentação,
Ah, tá ok? Tô ok, tá fechado. Quantos universitários cabem dentro dessa casa? No caso da Boate Kiss. E quem define a capacidade da casa? Quem define, para mim, é o dono da casa. Acaba passando para mim a informação de... cabe 1.500. 5 mil pessoas lá dentro. Mas para ele quer pôr 5, 10 mil pessoas. No caso da Kiss aí, pelo que eu venho acompanhando na imprensa, tinha mais de 1.500 pessoas lá. Agora, interessante que as 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas não aparecem, né? Ninguém se manifesta, assim. E isso que me deixa um pouco meio encucado. Você acha que não tinha? Eu acho que tinha muito mais que isso. Porque eu organizo festa universitária, né? E assim, universitário, você falou que vai fazer uma balada, lota. 1.000, 2.000 pessoas. Aí o garfo no chão, já acho que é bateria, né? Exatamente. Entendeu? Agora, assim, lamentável o que aconteceu ali. Né? Lamentável mesmo. Todos os acadêmicos no Brasil afora está em luto por conta dessa questão. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, você vai responder no próximo bloco, porque o assunto está ficando muito pesado e eu tenho um recado muito legal e novo para você. O centro acadêmico não é corresponsável por escolher um local inadequado para pôr tanta gente lá dentro? Você vai responder no próximo bloco, tá? Porque todo mundo está, a prefeitura está sendo acusada, o corpo de bombeiros está sendo acusado lá de Santa Maria, né? Os donos da boate estão presos por causa disso, mas ninguém falou, estou ouvindo hoje aqui, que o centro acadêmico da universidade tinha uma coparticipação. Era um evento estudantil que estava acontecendo lá, por isso que tinha tanto estudante. Isso agora faz sentido, mas ninguém fala deles. Por quê? Né? Talvez eles não tivessem responsabilidade sobre isso. Beleza, vamos apurar já já. Bom, no bloco anterior, o Luiz Silveira ficou devendo uma resposta, que é a seguinte: até que ponto o organizador do evento, como os que você organiza, então o seu centro acadêmico, o Centro Acadêmico de Pedagogia, né? Tem nome? Centro Acadêmico de Pedagogia, professor Gilberto Padovese. Que foi o mantenedor da universidade. Maravilha. Então você está organizando um evento lá para 2.000 alunos, tá certo? Ou 3, né? Você já fez? 3, 4 mil já. 3, 4 mil alunos. Até que ponto você é responsável pela segurança desse evento? A responsabilidade é solidária, com certeza. Né? É uma responsabilidade até por conta, o centro acadêmico é uma pessoa jurídica, é uma associação. Tá? Ela é formada com estatuto. Não é assim, organizou meia dúzia de acadêmicos, criou um CA, não, é tudo documentado. Então já existe a questão jurídica. E ela tem vinculação com a universidade? Não, nenhum centro acadêmico no Brasil, ou DCE, tem vínculo com as universidades. Né? São associações independentes? São independentes. Né? O único vínculo que a gente tem é com a UNE e com a União Estadual dos Estudantes, certo, que é os órgãos máximos do movimento estudantil no Brasil. Responsabilidade nós temos, só que até aonde a gente tem alcance. Eu vou fazer um evento numa danceteria, um exemplo, Natal Sem Fome, fazer uma campanha. De repente eu vou arrumar um local, um galpão, onde vou movimentar 3, 4 mil pessoas nesse galpão, onde eu vou levar bandas da própria universidade. Então vai estar nesse movimento 4, 5 mil pessoas nesse espaço. Então, minha responsabilidade é de que esse espaço, quando eu vou fazer um contrato, porque vocês têm que fazer contrato, né? Pelo menos os centros acadêmicos sérios têm que ter esse contrato, para dividir essa responsabilidade. Para cada evento? É lógico, você tem que fazer um contrato, porque é risco, você tem vidas ali. Porque quando eu chego numa danceteria, eu fazer um evento, eu vou fazer um contrato, eu tenho 3.000 estudantes, não sei se vai vir uns 3.000, e esse evento vai ser assim, o Bota Fora, a gente cria vários nomes. Então, me responda uma coisa, Luiz. Vamos imaginar que eu seja o dono do local que você está querendo fazer o seu evento, tá? Aí, você disse que você precisa de 3.000 estudantes. Um exemplo, Calouros, por exemplo, está começando um ano letivo agora. Certo. Festa do Calouro. O show dos Calouros. Festa do Calouro, legal. isso. Aí, eu sei que na minha danceteria não cabe tudo isso, mas eu não quero perder o evento. Eu digo que sim. E aí, isso vai para o contrato que eu disse que cabia? Bom, com certeza. Aí o risco, a responsabilidade do risco é sua. Porque você falou para mim, eu sou contratante. Você é contratado, certo? Você está falando para mim, eu estou falando assim, eu vou fazer a Festa do Calor da Universidade Cruzeiro do Sul, um exemplo, que tem uma média no campus São Miguel Paulista hoje, 12.000 alunos. E eu acredito que vai participar aí 6.000 alunos. Aí eu vou contratar contigo.
Aí você vai falar para mim que a sua casa cabe 6 mil alunos? Então eu tenho que declarar isso. Isso, cabe ou não? Aí você vai me responder. Sim ou não? Eu digo que sim. Tá, aí vamos fechar um contrato entre eu e você. Certo. Qual que é a responsabilidade maior Eu desse não sei. contrato? Sua. Por quê? Você que está me falando para mim que a sua casa cabe 6 mil alunos. Mas você está vendo que não cabe. Não, eu não sou especialista. Eu sou organização de eventos. Doutor Melão, como é que é essa história? Nós estamos confundindo a responsabilidade penal com a responsabilidade civil. No campo da responsabilidade civil existe aí a responsabilidade solidária que o DCE, o centro acadêmico, entraria tranquilamente nessa responsabilidade. Agora, no campo da responsabilidade penal, quem deu a causa efetiva à ocorrência é que vai responder por ele. Tá? Então, não adianta a gente ficar aí elucubrando e criando hipóteses em que não teria responsabilidade penal. A nossa situação aqui é verificar a responsabilidade penal das pessoas que estão organizando o evento, do dono do imóvel, da boate ou do local onde se realiza o evento, dos governos, ou seja, do poder público, ou nós vamos pegar a responsabilidade civil. Entendi. Então como é que o senhor falou? Como é que divide as coisas? No campo da responsabilidade civil, isso aí vai decorrer o quê? Quem vai pagar os enterros, quem vai indenizar os parentes das vítimas, etc., hospitais, cabe a quem isso aí? Então, no campo da responsabilidade civil, teremos aí responsabilidade solidária, ou seja, todas as pessoas envolvidas naquela cadeia, naquele processo daquele evento, serão responsabilizados civilmente pela solidariedade. Certo. Ou seja, cada um vai ter a sua cota de responsabilidade. Agora, no campo da responsabilidade penal, efetivamente vai responder quem tiver gerado aquele perigo, aquele dano. No caso específico da Boate 15 de Santa Maria, por que um dos donos da boate está preso, um rapaz da banda está preso, os outros integrantes da banda não estão e os outros sócios não estão? Por quê? O delegado, ao verificar no decorrer do inquérito, notou que aquelas pessoas teriam pontos chaves na situação da ocorrência, ou seja, efetivamente deram causa, ou pelo menos até aquele momento, na ocorrência. Que se não fosse a atitude tomada por eles, em algum momento aquilo lá não ocorreria. Exemplo, não sei se foi isso que aconteceu, só pelo que se lê nas notícias. O excesso de pessoas na casa. Certo. A lotação era para 500, 600, 1.000, 1.500 pessoas? Não sei. Todo mundo fala que a lotação estava acima do previsto para o local. Então, é responsabilidade do dono da casa. Bom, mas a pessoa que contratou para fazer o evento sabia que a lotação era aquela? Se não sabia, o dono da casa vai responder. O rapaz que soltou fogos, disseram que usou um equipamento, fogos de artifício, que não era adequado para aquele local em razão do valor de 26 centavos, 80 centavos, uma coisa assim, e por isso que deu aquilo. Aí veio a outra responsabilidade, a forração da boate não era adequada para aquilo. Então, todas as pessoas envolvidas diretamente no processo que desencadeou a morte de 237 pessoas, que morreu mais um ontem, serão penalmente relacionadas e envolvidas. Vão responder penalmente por isso. Perfeito. Agora, uma pergunta que foge um pouco dessa questão das responsabilidades. Eu queria entender, a doutora Maria vai nos ajudar, a doutora Maria Estela, como psicóloga. Vocês mesmos, psicólogos, dizem que o medo é uma das mais fortes emoções que o ser humano experimenta, não é? Sim. Aí você chega a um local como esse, abarrotado de pessoas, sem janelas, as janelas eram emparedadas, olha só. Quem está lá dentro está vendo, né? Não tem janela, não tem rota de fuga, né? Enfim, o medo desaparece? Ninguém fica com medo? Desaparece. Não fica com medo, porque não é só essa boate que é assim, né? Não é só essa casa de balada que é assim. As casas de balada são assim, né? As janelas são emparedadas, porque o pessoal foge até do banheiro, porque eles fogem sem pagar. Tem também problema de som, porque os vizinhos reclamam. Eles não se dão conta de nenhum risco. Não se dão conta de nenhum risco. A pessoa que vai para a balada se joga simplesmente? Se joga ela e outra. Geralmente eles bebem até
perder a conta. Então, mesmo que até tivesse sinalização, você completamente alcoolizado, também fica muito difícil você achar uma saída. Né? Não há perigo, na ideia deles, não há perigo. E se você falar, mas olha, é perigoso, blá, 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 é aquela conversa do mais velho, que é chato, você vê perigo em tudo, você exagerar, está ficando velho. Não há credibilidade no perigo real. Poxa, então o medo acaba. Agora, quem não tiver é que ele acaba, ele nem aparece. Não é que vem o medo, não. Nem ocorre. Você pega não precisa ser nem casa de balada. Você já viu quanto? Você vê um carro dirigindo a toda velocidade, costurando, grudando na traseira do outro. Que idade que você imagina que tem o motorista? Mais ou menos que 30? Menos, é lógico. Não há risco, não há perigo. Né? Não é uma negação mesmo, uma negação do risco. Porque eu quero me divertir, Porque eu quero me divertir, todo mundo está indo, eu vou com todo mundo, então não há risco. Então, comigo não vai acontecer, é uma negação mesmo. A situação é extremamente perigosa. Uma negação perigosa. Fica muito pior a situação do que... Agora, se não for num caso desse específico de balada, porque no começo do programa nós mencionamos um descaso do brasileiro, generalizadamente falando, em relação à segurança, por exemplo, de trânsito. Né? A senhora mesmo citou que tem gente que assiste, como é que chama a TV? O DVD. O DVD dentro do carro enquanto está dirigindo. Ora, tenha santa paciência. E não precisa ser necessariamente jovens irresponsáveis. Não. Aí você já pega de 30 para 40. Então, e aí o mesmo? Também desaparece. Se é para o meu conforto, se é para alguma coisa, se é para o meu status, se é para o meu divertimento, logo, perigo não acontece. É uma negação mesmo. Credo. Posso entrar na seara da senhora? Pode Será entrar. Que é verdade isso? Olha, eu gosto de moto. Já sofri alguns acidentes de moto. E adoro moto. E a hora que puder, eu vou comprar outra e quero andar de moto. Nunca voei de asa delta, mas sou doido para voar. E o dia que tiver a oportunidade, eu vou voar e não vou ter medo, porque eu quero muito aquilo. E quando você tem esse sentimento do querer, do gostar, aquela paixão, inibe o outro sentimento. Não seria mais ou menos isso, doutora? Seria mais ou menos isso. Que né? coisa. Você olha para uma moto, é a lei de física, só tem 2 rodas, um dia cai, né? Um dia cai. Não necessariamente. Esse não necessariamente. Portanto, se é não necessariamente, não precisa ser exatamente comigo em cima. Né? E aí o prazer sobrepuja mesmo e é uma negação do risco. Agora, se ele ainda por cima sai sem capacete, sai dirigindo no meio dos caminhões, aí você entra num outro campo ainda. Pelo que a senhora está dizendo, não sei se o Luiz concorda, mas pelo que a senhora está dizendo, aí, então, a segurança tem que ser imposta pelo poder do Estado, porque o principal interessado não está interessado. A maioria dos principais interessados não estão interessados. Então, eles têm que ser tutelados na questão da segurança. Mas como são? Quem não está de capacete, multa. Não está de cinto, multa. Não tem 2 portas, multa. Porque há uma negação pelo prazer. E fora isso, tem os inconsequentes mesmo. Né? Não, isso tem aí os inconsequentes. Mas há uma negação... só, por exemplo, você assiste aqueles programas de vídeo cacetada, você está olhando, você não vê que aquilo vai dar zebra, que a pessoa vai se arrebentar? O que mais me impressiona nos programas de vídeo cacetada é a pessoa que está filmando, continua filmando e vê o neném se arrebentando lá e continua filmando o neném. E o neném gritando, desesperado, morrendo de medo, e a família continuando a filmar em vez de tirar o medo da criança. Né? Mas você olhando as cenas, você vê que aquilo não vai dar certo. E não dá mesmo. Quer dizer, mas você olha, você sabe que a pessoa vai cair. Você sabe que aquilo vai cair. A grande maioria são acidentes que poderiam ser evitados. Porque há uma negação do óbvio. Pode falar, Luiz. Eu estou doido porque, assim, lógico, especialista na área da psicologia, mas, assim, a vida é uma psicologia, né?
eu discordo da doutora no seguinte aspecto. Na questão, o jovem hoje, eu defender os jovens, principalmente esses jovens que estavam na Boate Kiss, que faleceram, com certeza a maioria dos jovens, eles se preocupam com a segurança sim. Aliás, quando ele sai de casa, a própria família já dá aquele alerta para ele, ó filho, você viu as entrevistas de várias mães, toma cuidado, né, saindo para balada. Esse é o discurso universal da mãe desde o tempo de Eva. Exatamente. Não. Então assim, não vale. Fora esse discurso, o universitário, principalmente, o pessoal que vai para balada, com certeza se preocupa com a segurança sim. Infelizmente, é que o próprio poder público, ele não faz a fiscalização que tem que ser feita. Mas, peraí, mas eu não estou dizendo que as pessoas que morreram são responsáveis pela própria morte. Não é isso. Não. Né? Eu estou falando assim, no geral, né, lógico, jamais. Quer dizer o seguinte, que no geral, hoje, o brasileiro, o jovem brasileiro hoje, até pela rede social, a própria internet, a mídia, hoje ele se preocupa assim com a segurança. Hoje ele vai no shopping, ele quer ir no melhor shopping, onde tem as coisas mais... Mas ele está preocupado com a segurança de assalto, contra o ladrão. Mas a questão de segurança, no geral, não é questão de ladrão, não estou entrando nesse aspecto, mas, é questão então como é que você me explica tanta gente dentro daquela boate lá, com aquele monte de grade, impedindo a circulação das pessoas? Eu entraria lá, opa, aqui não dá não, vou cair fora. Mas, pastor Heber, é natural o jovem hoje, no Brasil, ir para uma balada e deparar com várias situações assim. Ele sabe que é... Então ele não está preocupado com a segurança. Está preocupado. Agora, vem, quem tem que estar mais preocupado? Ele está preocupado, sim, com certeza. Quem é louco, de sã consciência, o jovem, entrar num lugar onde vai ser vítima de morte? Ó, vamos colocar aqui o doutor Melão, que já participou de vários eventos traumáticos, ele era delegado de polícia, ainda é, né? Não, mas assim, delegado que trabalhava na delegacia, né? A gente tem assistido aí, porque as TVs têm explorado bastante essa questão, né? Porque sobe o Ibope e tal. Começou o fogo no teto, ninguém correu, nem se afastou. Eu ouvi ontem a entrevista de um rapaz no Fantástico dizendo assim, eu fiquei esperando o segurança apagar com o extintor de incêndio. Pera aí. Porque ele acreditava, pastor Heber, que esse incêndio inicial tinha aquelas camadas de proteção. Não, mas aí vai Luiz, se você disse que os jovens estão preocupados com a segurança. Eu estou num local, pela maquete que foi feita em tamanho real, na Rede Globo. Assisti. Imagina quanto eles vão gastar naquele troço. Milhões. Lá. Fizeram uma maquete em tamanho real. Colocaram 1000 pessoas ali naquela maquete, em gráfico computadorizado, não tinha espaço para dar 3 passos. Eu olho lá, pegando fogo ali, em cima da minha cabeça, eu vou ficar esperando para ver se o cara consegue apagar? Eu não, eu caio fora. Que detalhe, que espaço do espaço físico você está quando você vê essa fumaça? Não, aí tem o tudo rapaz isso que viu estava de frente para o palco, o fogo começou em cima do palco. A reação natural não seria ir embora? Sim, de pessoas que a minha têm já fui. Um senso de responsabilidade. A juventude, você é obrigado a discordar do senhor Luiz, porque realmente a juventude não tem medo, não tem parâmetro. Pega a motocicleta, anda numa roda só. Não basta voar de asa delta, ele quer fazer várias piruetas lá no alto. Não basta pular de paraquedas, tem que flutuar de forma diferente, não basta surfar, tem que entrar no tubo e fazer 1001 acrobacias lá dentro. Ou seja, ele ousa. O jovem quer ousar, isso é natural dele, porque ele está em plena descoberta do seu potencial. Isso é natural da juventude. Eu fui jovem, hoje eu não sou mais, estou na meia-idade, mas eu sei, porque eu passei por tudo isso. Eu ousava e abusava da ousadia. Isso me custou caro. Quebrei a cara em acidente de moto, quebrei a cara em brigas, quebrei a cara aprontando 1001, andando em cima de mureta de 2, 3 metros de altura, só para saber se eu conseguia me equilibrar e cair, e quebrei a cara. Né? Então, o jovem ousa e às vezes abusa dessa ousadia. E essa ousadia faz com que ele não tenha medo. E às vezes ele tem medo e supera esse medo com a sua ousadia, ou com a sua paixão, ou vontade de realizar aquele ato. Então, o jovem, ele não está realmente preocupado com a segurança, ele não está preocupado, ele está preocupado em se divertir. A preocupação dele é se juntar com a galera e se divertir. E por que essa é a vontade dele? Porque todas as vezes, todas as noites que ele vai sair com o seu pessoal, com a sua
turminha, ele vai e dá certo. Olha, vamos para a balada tal, estava cheia, nossa, estava super lotado, mas foi ótimo, foi legal, foi muito bom. Sempre deu certo. O dia que dá errado, acontece tragédia. E por que ele não tem medo? Porque as coisas acontecem, vão dando certo, mesmo no improviso, vão dando certo. Então, diante disso que vocês estão falando, exceto o senhor Luiz que discorda, a segurança tem que ser tutelada. Eu entendo que é questão, primeiro, de educação. Temos que começar a fazer uma reformulação na educação, não só escolar, na educação do brasileiro. Aí voltamos àquele problema do François Mitterrand, diz que o Brasil não é um país sério. Então temos que começar a dar um toque de seriedade para o país. Se nós começarmos a verificar alguns eventos que aconteceram não muito longe, em relação ao tempo, nós vamos verificar que os eventos vêm, acontecem, daqui a pouco são esquecidos. Sim. Vamos lá? Hopi Hari. Hopi Hari. Ninguém fala mais. Vamos lá? O buffet no Tatuapé que matou uma advogada num dos brinquedos. Sim. O ano passado. Buffet infantil. Buffet infantil. Né? Quer mais? Passou, ninguém mais fala a respeito dos pitbulls, que continuam mordendo, que continuam atacando. Ou seja, cria-se aqui um modismo. Ou seja, agora é moda, agora vamos fazer isso. E, em razão dessa desgraça que aconteceu lá em Santa Maria, criou-se um modismo de fiscalizar. O Brasil todo está fiscalizando. Porém, o poder público deveria começar a se fiscalizar. Ou seja, os próprios prédios do poder público estão adequadamente? Eu duvido que estejam. Eu desafio. É um ou outro, os mais modernos talvez. Os mais antigos, de 20, 30 anos, eu duvido. Então, aí como é que fica? Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, voltei a pastorear. E a prefeitura tem feito uma série de exigências lá de acessibilidade, inclusive nós vamos ter que montar um elevador lá que custa uma fortuna. Né? Aí eu chego na prefeitura, porque a gente já foi autuado várias vezes, se eu percebo que o prédio da prefeitura não tem o que estão exigindo de mim, eu deveria dizer, façam vocês primeiro. Pois é, pastor. Vamos lá. Nós tivemos também recentemente, cerca de uns 4 ou 5 anos, a igreja na Lins de Vasconcelos, que desabou todo o teto. Sim. Nós tivemos em Osasco, o Osaka Plaza, que era um shopping de primeira, doutor Luiz, que desabou. Estourou o gás. Da cozinha. Não, estourou o negócio da tubulação de gás lá. Foi. Né? Então, nós verificamos que acontece o evento, aí vem o modismo. Recentemente, o prefeito Gilberto Kassab, através da sua assessoria, interditou o shopping Center Norte, o Lar Center, né? Mas não interditou o Take, que está na mesma área. Não interditou. Ele ficou com medo de ser preso. Não interditou uma secretaria da prefeitura que tem ao lado do Take, que está na mesma área. E era vazamento de gás subterrâneo. Né? E que continua lá, o problema continua, não foi resolvido. Então, quando a gente se ocupa de modismo, esquece de fazer a educação, a prevenção de forma adequada, não apenas criar leis para que elas sejam cumpridas ou descumpridas, como alguns o fazem aí, depois com as consequências, mas para que tenhamos leis coerentes. Coerentes. Vamos falar de cinto de segurança? Vamos. Tá. Exigem que eu use um cinto de segurança aqui na cidade de São Paulo, num trânsito de 3 km por hora quando anda. E eu vejo o ônibus passar super lotado com pessoas em pés e as pessoas não tem cinto de segurança nem que queira. E muitas vezes penduradas. Né? Então, quer dizer, exigem algo da minha pessoa e não exigem de uma condução pública. Né? Ou seja, o poder público. Porque ele não vai poder multar 40 pessoas em pé no ônibus, não vai poder multar a empresa que é concessionária do serviço público, mas o particular pode. Então, deveria ter bom senso. Eu deveria ser educado para eu usar o cinto de segurança quando houver a necessidade. E quando há necessidade? Quando eu vou me deslocar em velocidade, quando eu vou pegar uma autoestrada. Tá? É questão de educação. Agora o negócio da lei seca, na Europa já vigora há mais de 20 anos. Vai dirigir, não bebe. E não é uma gotinha, não bebe, que se beber, lá é cadeia mesmo. Só que em alguns países existem a flexibilidade. Eu vou dar o exemplo de um conhecido meu da Noruega. Né? Ele foi pego, dirigindo de forma indevida, e quando é que o senhor pode ir para a prisão, passar 30 dias preso? Como é que é? Aí o rapaz, olha, 30 dias, eu tenho férias em julho, eu vou nas minhas férias... não, vai.
Estou te falando. Pena agendada? Pena agendada. Por quê? Porque não era a cadeia lá é separada, como era um delito administrativo com pena sancionatória de restrição da liberdade, então tem uma cadeia diferente para ele. Mas ele foi cumprir. Ah, não vai junto com o criminoso? Não, foi totalmente separado. Quer dizer, então essas coisas a gente tem que começar a importar e não ficar importando as porcarias, como eu já falei, que vem lá de fora. Luiz Silveira, voltando para você agora. Então, que tipo de preocupação vocês têm? Qual é a rotina da organização de um evento? Bom, a rotina, em primeiro lugar, o evento tem que ter uma finalidade. Né? Uma finalidade. Eu não sei muito bem a finalidade na Santa Maria, na questão da Boate Kiss, porque acho que quase mais de 10% são universitários na Universidade Federal. Acho que mais de 10%, né? Então não foi realmente um evento da Universidade Federal ou do centro acadêmico. Acredito que não seja, até por conta a quantidade de estudantes matriculados na universidade, acho que dá 10%, pelo que eu venho acompanhando. Quando você faz um evento, você tem que ter uma finalidade, um tema, que nem o do exemplo dos calouros, né? Festa dos calouros. Qual que é o objetivo dessa festa? Né? Qual a finalidade? É fazer a integração entre os calouros e os veteranos. Tá. E dentro dessa integração, a gente faz a arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuir em entidades. Como parte do trote. Parte de trote. E a gente utiliza muito casas de show para fazer isso daí. E aí, como é que vocês repartem o ganho? Qual ganho que você está falando? Que sentido? Não vai cobrar entrada? Não, exatamente. Os centros acadêmicos, é uma coisa interessante, não sei se você sabe. Existe contribuições que os acadêmicos fazem através dos boletos, principalmente em universidades particulares, nos DCEs. Sim. Né? Por exemplo, o DCE cobra R$40 semestral do universitário. E uma certa cota disso daí vai para os centros acadêmicos que são realmente regularizados. Certo. Com esse dinheiro que você tem em caixa, você consegue alugar uma casa de show, um espaço físico para fazer esses eventos filantrópicos, que é no caso... Aí não cobra entrada? Não, a entrada é um alimento não perecível. Entendeu? Aí o aluno vai lá, leva um quilo de açúcar, né? 1 quilo de arroz, enfim. Aí esse é o procedimento dos eventos. Agora existem esses grandes eventos que também não passa pelos centros acadêmicos, que é os promoters, né? Que ficam em frente às universidades panfletando. Que, aliás, doutor Melão, não existe fiscalização para isso, né? Então, assim, pega o universitário ali de sexta-feira na porta da universidade, olha aqui um evento, ele pega e já vai para essa balada. Então, já fora um pouco... Está divulgando um show particular, balada, enfim. Exatamente. Aí a responsabilidade é toda... Aí eu queria fazer... Será que o promotor vai ter responsabilidade solidária também, né? No próximo bloco, o doutor Melão responde. Tem uma pergunta aqui, delicada, para a doutora Maria Estela, que é... A gente viu nos noticiários, né? Já nesse episódio de Santa Maria e em alguns outros, onde houve uma tragédia muito grande e tal, a convocação para voluntários psicólogos para atender as famílias. Eu queria muito entender, até como pastor, eu dei essa curiosidade, saber que tipo de coisa vocês falam para os familiares que estão lá, passando por uma situação como essa. O que exatamente um psicólogo faz num momento como esse ali, naquele local? É uma posição de apoio, né? É que todo mundo imagina que momentos difíceis, trágicos, né? Mortes e coisas assim realmente fortes, que se tem que ter frases que tirariam a pessoa da dor. Isso não existe, não tem frase que se tira uma pessoa da dor, né? A única coisa que tiraria uma pessoa da dor seria o ente querido ressuscitar, o que não vai acontecer naquele momento. Mas é de apoio, é de escutar o desabafo, é de tranquilizar na medida do possível. Não é resolver a situação da pessoa, mas ela ter um lugar que ela possa falar tudo o que ela está sentindo, que ela possa berrar, chorar, que ela possa extravasar e ter um apoio mesmo, sem que haja qualquer tipo de consequência fora daquela sala, né?
terapia é interessante porque ela, de uma certa forma, ela é um relacionamento de laboratório. Você tem as variáveis de interferência, estão todas controladas, né? O que você fala ali não tem consequência, o que você berrar, o que você chorar é particular, é privativo. Então, o trabalho é muito de apoio e de força para a pessoa superar aquilo. Mas não é de ajudar a resolver, porque não tem resolução. A resolução virá com o tempo. E vocês fazem treinamento na faculdade para esse tipo de coisa? Psicólogos que trabalham com tragédia são psicólogos geralmente que se especializaram em só estar em momentos de tragédia. Eu mesmo conheço uma psicóloga que atendeu na minha clínica, a doutora Viviane. Ela atendeu os familiares dos acidentes aéreos da TAM, tanto de Manaus quanto que caiu aqui em São Paulo. Ela era especialista em tratar da família, de grande número de famílias com perdas em comum em grandes acidentes, né? Entendi. Então, o trabalho dela era justamente só trabalhar lutos, mas em grande escala, em tragédias. Gostaria de acompanhar um trabalho como esse, porque, de fato, a gente fica... O que você vai falar, né? A mãe chega lá, ou o pai... Né? É uma questão extremamente difícil, né? É muito difícil, gasta muita energia. É verdade. Eu ouvi, no primeiro dia lá, eu ouvi no noticiário algumas pessoas, uma jornalista lá dizendo que... Não, foi uma psicóloga entrevistada pela jornalista dizendo assim, olha, nós precisamos de voluntários psicólogos porque nós estamos aqui enfrentando uma situação difícil com as famílias que chegam, negando o fato. Ah, não, meu filho não morreu. Isso é possível um negócio desse? É possível, acontece. Ué, ela não está lá vendo? É que não funciona desse jeito. É que se a emoção é muito forte demais, a pessoa nega como a gente estava falando, que se nega riscos na vida. Ela nega até ela ter um tempo do inconsciente dela elaborar aquilo. E aí, o que a psicóloga fala para essa mãe? Não, seu filho morreu sim, a senhora não está vendo? Não, você começa a mostrar que ele realmente está... Mas não assim, seu filho está morto, você não está vendo. Eu perguntei, fala para mim. Faz de conta que eu sou o pai que está negando lá. E aí, o que a senhora disse para mim? Eu falo que está muito difícil para você enfrentar a vida como ela é, que está difícil aceitar, que a dor está demais, que você não está suportando, mas que vai ser inevitável, você vai ter que enfrentar, porque você não vai ter como arrastar essa fantasia de que está tudo bem. Em algum momento você vai ter que lidar com a dor. E se você nega por muito tempo, quanto mais tempo se adia, pior vai ser o pós-trauma, né? Que se fala, né? Tá doido. José Hélio, ele mora em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Os jovens só querem beber, fumar e se drogar. E ficam nesses lugares até altas horas e ainda falam de segurança. Segurança só com Jesus, mas ir na igreja eles não querem. Flávio Gomes, que mora em Maceió, lá nas Alagoas. A responsabilidade da segurança em todas as áreas e festas deve ser dos poderes públicos e por estes fiscalizados, pois para isso são pagos com nossos impostos. Isso também inclui os lugares de culto religioso, como igrejas. É verdade, né? A igreja precisa ter alvará. Acabei de falar. Nós tivemos um problema na Lins Vasconcelos com a igreja, que o teto desabou. Então, ou seja, onde o ser humano circula, onde ele vai coabitar, ter suas relações sociais, né? Escola, trabalho, lazer, religião, onde as pessoas tem que ter a sua segurança preservada e nada como o poder público regrar e fiscalizar. Agora, doutor Melão, já que o senhor está com a palavra, por exemplo, se eu sofri um prejuízo, perdi entes queridos num evento como esse lá de Santa Maria, eu posso, mais tarde, evidentemente, processar o Estado, porque se a boate estava funcionando é porque alguém deixou. Pode e deve. Não só o Estado, os donos da boate, se tiver empresa de seguro envolvida, seguradora, etc. Ou seja,
você pode buscar todos os recursos necessários para tentar amenizar, não o seu sofrimento, mas tentar, pelo menos, fazer com que aquela pessoa, na sua visão de responsabilidade civil, arque com as consequências dos seus atos, ativos ou passivos, ou seja, o ato por ter realizado algo ou por não ter realizado algo que deveria ter feito, que foi o caso da boate. Nesse caso, eu tenho uma pergunta difícil para o senhor. No dia, é claro, eu sou leigo, eu sempre assumo isso, eu sou leigo, não entendo nada de nada, não sou advogado, nunca estudei direito, eu sou simplesmente um cidadão. E olhe lá, quando eu ouvi a notícia, imediatamente, como a maioria dos brasileiros, imaginou o seguinte: se essa boate estava aberta nessas condições, onde é que estava o chefe da fiscalização que não viu tudo isso? Né? O que a gente imagina que aconteceu? Corrupção. Mas não é? A primeira coisa que a gente pensa. Não caberia aí ao delegado chamar as falas o chefe da fiscalização, que ele prove que a casa foi fiscalizada, não é? Estamos aguardando a regularização do alvará. Bom, se o alvará não está regular, então não funciona enquanto isso? Infelizmente foi pós-tragédia, mas o delegado está averiguando todas essas possibilidades. É importante salientar, Heber, que num trabalho policial nesse momento, a gente não visa buscar simplesmente culpados. O que a gente visa é buscar entender os fatos que geraram aquela ocorrência, até mesmo para prevenir um futuro acidente. A doutora Maristela falou aí dos acidentes da TAM, né? Ou seja, em razão daqueles acidentes, outros deixaram de ocorrer em razão de prevenções que foram tomadas Sim. após esses acidentes. Então, infelizmente, nós estamos aprendendo de uma maneira muito dolorosa, perdendo entes queridos todos os dias. De maneira estúpida, né? Se nós começarmos a analisar e alargarmos a projeção da responsabilidade, eu tenho a dizer o seguinte: no estado de São Paulo, em 2012, morreram mais de 6.500 pessoas em decorrência da violência criminal, direta ou indiretamente. Quantas? Mais de 6.500 pessoas. Isso dá 20 por dia. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Então, podemos responsabilizar o governador, já que a responsabilidade da segurança no estado é dele? Porque tivemos aí pessoas que foram mortas em razão de crime de homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tivemos policiais mortos em serviço, policiais mortos em dia de folga, policiais mortos aposentados. Tivemos pessoas, né, ou seja, criminosos ou supostamente criminosos, que morreram em decorrência da ação da polícia. Tudo isso catalogado, está no site da Secretaria de Segurança Pública, dá mais de 6.500 pessoas. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. E aí o governador diz: não, mas o nosso índice de criminalidade é baixo. Pois então, fora de São Paulo, quanto é que dá? Então, vamos lá. Se compararmos, aí nós vamos fazer aquela situação: olha, meu filho está errado, mas o do vizinho está mais errado que o meu. Não é. Então, não é essa política que nós gostaríamos que um governo sério adotasse. Olha, é reconhecer que realmente está violento, mas vamos trabalhar o possível e impossível para minimizarmos a situação da violência. Essa seria a resposta de um político sério, tá? Então, infelizmente, o governador Geraldo Alckmin, nós o temos como uma pessoa séria, mas nesse quesito está pecando. E mais, no estado onde ele fala que a violência criminal está controlada, está dentro do percentual, ou um pouquinho acima do que a OMS estabelece, por que ele paga os piores salários do Brasil para o delegado de polícia e seus policiais? Já que nós somos tão eficientes, como verdade, ele diz... doutor, que mensalmente tem uma evasão de delegados que saem da polícia? Nós temos uma média de, a cada 10, 12 dias, um delegado de polícia deixa o estado de São Paulo e, pasme, a maioria deles para ser delegado de polícia em outro estado. Por causa da segurança e das questões? Não é por causa da segurança, não. A pessoa que entra para a polícia, e o Luiz não falou, mas ele também é policial civil. Ele esconde. Né? Ele esconde o ouro. Mas vejam só. Vejam só. Nós vamos entender a seguinte situação. O policial,
quando a pessoa já tem na sua raiz, e quando ele ingressa no serviço público de policial, ele quer ser policial. E ele só sai do organismo, da organização policial, ou para ganhar muito melhor em outra função, mas ele vai sair frustrado, ou para ser policial em outro estado. E é o que está acontecendo muito no estado de São Paulo. Estamos perdendo policiais todos os dias para outros estados. Mas o estado de São Paulo é o mais rico da federação. Mas é o que pior paga. É o que pior paga e mais. Não é só a questão salarial. As condições de trabalho são péssimas. Peça para que os bombeiros façam a fiscalização nas delegacias. Eu fui a uma delegacia numa cidade do interior, e que a delegacia estava caindo aos pedaços. E, como era uma reunião do CONSEG, eu incitei ao presidente do CONSEG que fosse ao Ministério Público reclamar para interditar. E foi o que aconteceu. Então... Que absurdo. Bom, isso é São Paulo. Imagina... Deixa para lá. Por aí afora. Pois é. Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe de reportagem esteve na Avenida São João e entrevistou os passantes a respeito do tema de hoje. Vamos assistir. Tragédias como a de Santa Maria, por que o brasileiro nunca se preocupa com segurança? Porque ele tem, na verdade, autoconfiança. Ele tem autoconfiança, ele pensa que nada vai acontecer com ele. Esse é o grande problema e às vezes acaba acontecendo, sim, devido à autoconfiança. Confia demais e acaba dando problemas. Eu acho que isso daí é uma questão cultural. Essa questão de ganhar vantagem, comprar sempre o mais barato, né? E a questão das autoridades públicas, né? Que não exerce o papel delas de fiscalização. Pensam assim, curtir na farra, né? Alegria da carne. E deixa, assim, a alegria falar mais alto e não se preocupa, né? Porque foi uma negligência, né? Desse lugar, né? Que foi realizado esse show. Então... foi uma negligência, né? De repente a casa não foi legal, porque vai ter dançarinos, dançarinas, mas o pessoal em si não vê a segurança, tem saída de emergência e tal. Algumas casas noturnas aqui em São Paulo que eu vou, por exemplo, todas têm, né? Mas lá no sul algumas não têm. As pessoas são mais interessadas nas atrações, é isso, do que propriamente na segurança? É isso que você quer dizer? Eu acho que sim, eu creio que sim. Porque às vezes a pessoa vai e não imagina que ali está sendo um local bem tratado, um local seguro, e acaba entrando em uma como essa. E é para sempre. Pois é para sempre mesmo. Aí que tá. Ô Luiz, você ficou quieto aí. Pode falar. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte. Eu queria só fazer uma Pode reflexão. Olha que interessante a questão da Boate Kiss em Santa Maria. Acho que foi mais ou menos acho que não dá nem 1000 metros do centro da cidade, da prefeitura. Pois é. Né? E agora eu faço uma pergunta, né? Por que o prefeito não foi convocado, né? O doutor Irmão falou que está fazendo a questão de investigação, tudo, que nem a questão de fiscalização é do poder público mesmo, poder de polícia, e o prefeito não foi. Por quê? Interesses políticos. Né? O próprio governador, então, olha que interessante, esse país a gente tem que começar a passar limpo. O governador aproveitou já deixa com a presidente Dilma, né? Quer dizer, eu acho um absurdo. Ela foi lá fazer política, né? Estou sendo sincero, fazer política. Não, ela é de lá. Ela é de lá. Mas não importa. Ela é da cidade lá? É de Rio Grande do Sul. Mas foi fazer política. Porque ela, como a presidente da República, o doutor Melhão sabe muito bem, quem que assina as leis no Brasil? Não, lei ordinária, lei federal, que é a questão. Mas não ela que elabora. É o Congresso Nacional. Não, mas ela assina. Ela sanciona. sanciona. O que eu ouvi foi o seguinte. Que o governador do estado, Tarso Genro, isso, que é do mesmo partido da presidente, exatamente, é inimigo político do prefeito de Santa Maria. Ex-ministro da Justiça, por sinal. Então, eles ficaram, o governador tentou, segundo a imprensa, também não dá para acreditar tudo que se publica, né? O Tarso Genro teria tentado diminuir ou responsabilizar o prefeito de alguma maneira, tal, explorando o episódio. Não sei. A politização dos poderes públicos sempre vai ser ruim para todo mundo. Mas tem que mudar, né? Acho que é hora de mudar. Por exemplo, do meu ponto de vista, se você é governador, presidente, prefeito, ou seja, se você está no exercício de um cargo eletivo, você não pode participar de campanha política. Você não é político naquele momento. Você está exercendo o poder político em nome de todo mundo.
dos que votaram em você e dos que não votaram, não é? Com certeza, mas ele é eleitoral diferente nesse país, né? Mas agora, aí é a questão dos brasileiros se mobilizarem e mudar isso daí. Exatamente. Agora, essa questão, o prefeito, não se fala, né? Quer dizer, na questão da responsabilidade. Vai até acontecer, mas será que vai acontecer mesmo? A responsabilidade? Porque assim, nessa questão, pastor Heber, a gente tem que deixar bem claro, a gente tem que começar a separar por detalhe, compartilhar essa situação. A competência. Quem é a competência legal de fiscalização de casas noturnas no Brasil afora? É do município. O prefeito diz que é dos bombeiros. Não, peraí. O prefeito diz que paga os bombeiros para fazer isso. Veja bem, o doutor Melão falou muito bem. Eu sou formado em contabilidade e ciências contábeis. O Melão mesmo falou, você abrir uma empresa, tudo parte, começa no início com quem? Com o município. Ponto. Tanto é que existe uma discussão aí, a questão do MEI, entre a União, o Estado e o município, que até agora não se organizaram. A questão do microempreendedor individual, que está correndo no Brasil. Tudo bem. Aí o que acontece? Vamos dividir. Em primeiro lugar, quem é competência a fiscalizar as boates, casas de show no Brasil? Ponto. Município. Indiscutível. Município. Através do quê? Poder de polícia. Isso daí está no direito, é bem claro, poder de polícia. O que significa o poder de polícia? O poder de fiscalização. Ele fiscaliza, o bombeiro, o corpo de bombeiro, nada mais ele está em parceria na questão de segurança desses espaços. Não estou dividindo a responsabilidade, doutor Melão, desses espaços, mas a competência legal de falar, esse estabelecimento, casa de show vai funcionar ou não, é do município. Então é do município de Santa Maria. Ponto final. Então, a minha primeira responsabilidade, que eu, no meu ponto de vista, que tem que ser chamado, é do próprio prefeito. Em primeiro lugar, a cidade é pequena. Em segundo lugar, estava do lado dele, no quintal da casa dele, a boate. Se desce da prefeitura, você está ali, do lado da Boate Kiss. Mas o prefeito vai dizer o seguinte, que talvez até ele tenha razão. Tirando o fato dos acessos, que são meio absurdos ali, né? Mas a lei municipal, que não foi respeitada, proíbe o uso desse material de espuma altamente inflamável. Então, a transgressão foi de quem colocou a espuma lá contra a lei. Mas a fiscalização tem que ser constante. Tem que ter sido fiscalizado. Aí o bombeiro não foi, está desde dezembro. Não, novembro, né? Outubro, novembro. Está esperando lá a inspeção. Mas como de todo fato, inclusive os fatos trágicos, extrai-se alguma lição. Eu vi um negócio no meio de tudo isso que me chamou a atenção e acho que passou despercebido por muita gente. Eu li em vários jornais, ouvi em rádio, vi na televisão que os governos da localidade, tanto municipal quanto estadual, convocaram todas as pessoas que estavam em férias e folga para comparecer e auxiliar. Foram convocados médicos, enfermeiros, pessoal do Corpo de Bombeiro, pessoal da Defesa Civil, policiais civis e militares que estavam de folga e também, férias, né? Então o Poder Executivo Federal também, folga, férias, que conseguiram ser contactados e que tinham condições de interromper o seu descanso e foram para lá com a maior boa vontade e nos deram lição de cidadania e de solidariedade. Então, foi uma situação trágica, mas nós temos que tirar algo bom. Essa lição foi muito boa e pouca gente falou nisso. Está todo mundo criticando as coisas ruins, o que é normal. Temos que criticar mesmo, até mesmo aprendermos com esses erros, né? Mas é muito ruim aprendermos dessa forma, com 237 pessoas morrendo, né? Mas teve esse lado bom. Houve essa ainda que a divergência política à parte, houve essa mobilização, essa integração, e as prefeituras do entorno de Santa Maria também. Sim, os hospitais todos. Se solidarizaram. Porto Alegre também, você viu até a aeronave. E conseguiram se mobilizar de uma forma que eu respeitei e admirei muito. De fato, com certeza. Pastor Heber, e assim, que interessante essa questão da mobilização, do companheirismo, né, solidário nessa questão de Santa Maria. As pessoas ainda até criticam os Estados Unidos, né? Mas o próprio governo norte-americano mandou remédios, que é um remédio especial na questão que as pessoas desintoxicar. Exatamente. Olha que coisa que as pessoas também não analisam, né? Na Argentina, porque teve a questão da célula, algo semelhante na Argentina, e o pessoal veio ensinar os médicos brasileiros como desintoxicar naquele tipo de produto químico que foi inalado pelas pessoas. Absurdo, né?
Armando Prado da Fonseca, ele mora em Americana, no interior de São Paulo. Eu não diria que o brasileiro nunca se preocupa com segurança. Muito pelo contrário. O que vejo é que não temos a quem recorrer. A segurança, como a educação e a saúde, está nas mãos do serviço público e todos sabemos que ele não funciona nada bem. Aqueles a quem deveríamos recorrer são exatamente os que põem tudo a perder. A fonte da atualização e do desenvolvimento, que são a TV e o rádio, para a grande maioria do povo só mostra o que é errado. Como se pode aprender o que é certo? Tudo gira em torno do interesse econômico. Assim, a falta de conhecimento e a pobreza dão lucro e facilitam as ações que lesam as pessoas. Hoje, eu recebi a notícia de um caseiro que estava no hospital para fazer exame de próstata porque não estava urinando. E o laudo da morte é pneumonia. É brincadeira, né? Olha, não, a saúde no Brasil é caso de polícia, doutor Melão, literalmente falando. Eu também acho. É um negócio assim... Mas, ó, o rapaz do e-mail, ele disse tudo. Em razão do capital, todas as coisas que o poder público deveria ter como pilastra acabam sendo relegadas ao esquecimento para que o poder privado, ou seja, para que o capital privado possa investir e se locupletar em relação a isso. Se nós avaliarmos uma boa educação, só tem quem pode pagar uma boa escola, boa educação. Lá, né? Se nós quisermos ter saúde adequada, ou seja, o tratamento de saúde adequado, temos que pagar um bom plano de saúde. E se quisermos ter segurança, temos que fazer seguro, comprar carro blindado, morar em verdadeiras fortalezas, ou seja, nós ficamos presos e os bandidos soltos. Porque tudo isso gera lucro e muito lucro. Talvez o símbolo mais completo disso que o senhor acabou de dizer é uma lei que existe aqui em São Paulo, que proíbe você de usar o celular dentro do banco. Você não pode usar o celular que você paga, a conta direitinho, dentro do banco. Mas o ladrão usa o celular dentro da penitenciária sem pagar. Não, mas olha só que interessante, essa lei é municipal. Tá? Entre outras leis que o município rege, que restringem o seu uso do seu bem particular, da sua propriedade, está a lei do rodízio. Ou seja, você compra, paga imposto, você paga IPVA e 50% desse IPVA vai para o município e determinado horário do dia de semana você não pode usar o seu bem particular, nem para levar sua mulher ao médico. Senão você vai ser multado. E a multa é pesada. Então, o que a gente vê aqui são inversões de valores. E, infelizmente, o brasileiro aceita tudo pacificamente. Se essas coisas acontecessem no Chile ou na Argentina... já teriam virado isso aqui de ponta cabeça, tenho certeza disso. Mas é verdade. Tanto é que, como nós vimos aqui no debate de hoje, que estamos terminando, nós temos uma atitude extremamente leniente em relação a questões que nos dizem respeito diretamente em relação à segurança. Né? Eu vou participar de um evento e não estou preocupado com a segurança. Né? Outros é que deveriam estar. Mas espera aí, o maior interessado sou eu mesmo. Né? Então é preciso que a gente acorde, que nós... E outra coisa, que graças a Deus eu não ouvi essa palavra hoje, né? Mas que é muito comum de ouvirmos de advogados que defendem motoristas que atropelam pessoas porque estavam fora da velocidade normal, né? Ou como o caso de um Porsche que bateu, massacrou lá uma mulher que estava num Jeep. Tudo bem que ela furou o sinal vermelho, né? Tudo bem não, tudo errado, né? Os dois estavam errados. Os dois estavam alcoolizados, ela furou o farol vermelho, o Porsche dele jogou o Jeep dessa mulher contra um outro poste e ela morreu. Aí o advogado vai dizer assim, foi uma fatalidade. Né? Fatalidade é quando não tem como evitar. Agora, se a gente pode evitar respeitando o bom senso básico, por que não? Né? Queria agradecer a presença da doutora Maria Estela Rebouças Junqueira, que é a nossa psicóloga de plantão, do doutor Jorge Melão, que é o presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, que mais uma vez abriu espaço na agenda dele para estar aqui conosco, é uma alegria recebê-lo sempre, e o Luiz Silveira, que entre outras coisas, pelo visto, né? Entre outras coisas, ele é presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Cruzeiro do Sul. O contato dos três está no site vejamsó.com.br. Clique lá em contatos, localize, convide-os para palestras na sua comunidade, mande e-mail, faça perguntas, eles estão à disposição
de vocês, tá bem? Você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.